E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Ganhamos aí do CSA. Esquisito esse time do CSA. Olha a mala rolando. O sururu está formado e a mala está rolando e eu não sei para qual lado. Porque estranho isso aí. Time numa situação periclitante. Veio jogar um misto aí, treinar, parece que contrataram para treinar o misto do CSA, poupando o jogador para clássico. Tudo bem, né, brother? 3 pontos na conta e o Grêmio tá subindo. Então vamos comentar esses 2-0 aí, poderia ter sido 3, poderia ter sido mais. Uma boa apresentação desse time ruim do Grêmio. O Grêmio fica a mais ou menos 4 pontos da Série A, o seu habitat natural, né? E não tem o que comemorar, é um absurdo aonde a incompetência de uma direção que contratou por conveniência, por ocasião, com os valores assustavam e juntou um grupo de jogadores que não dá um time, né? Mas hoje o Grêmio, nessa mesma mesmice que o torcedor vem passando aí, né, de ganhar em casa, pelo menos está conseguindo os pontos em casa e fazendo uma fiasqueira fora. O Grêmio fica um empate do Londrina e uma vitória com o Bahia, mais ou menos, dependendo das combinações, talvez até menos, do seu acesso. E vamos comentar o jogo. O Grêmio, eu queria também destacar a volta da banda, que apoia e de certa forma faz o estádio cantar, né? E eu queria dizer que torço para o Vasco da Gama subir. Se vocês não sabem, talvez uma das amizades mais antigas de clubes e de torcida que o Grêmio tem é com o Vasco da Gama. É um bom relacionamento desde a época de Eurico Miranda com o Fábio Koff, a contratação do goleiro Mazzaropi. Tem uma história interessante sobre isso aí, né? Então, e é um time que é o único time no Brasil que eu gosto, né? Devido ao seu Benoni ter me explicado, um senhor que eu conheci quando era criança, gremista, e que me explicou o porquê que um dia ele estava tão interessado no jogo do Vasco da Gama que estava na TV. Ele disse que era descendente de português e que o Vasco era uma das amizades mais antigas que o Grêmio tinha, e realmente é bem por aí a conversa. E a história do time do Vasco é uma história muito bonita. E é o único time no Brasil que, assim, que eu realmente me importo um pouco, né? E é uma torcida amiga e torço para que suba, saia dessa situação periclitante, mas o que interessa mesmo é o nosso popô, né, brother? Eu tô preocupado mesmo com o Grêmio. Então, depois de tanta picuinha sobre Vasco, faz favor, vai tomar no cu também, vamos comentar essa vitória do Grêmio contra o CSA. O Grêmio começa tendo a iniciativa do jogo, não marcando tão alto, com o Lucas Leiva mais adiantado, Bitelo, Vila Sante saindo lado a lado e marcando. Vila Sante corre o campo inteiro, né? Mas o Grêmio ainda assim não faz com a pressão alta, e nem tem como, com o Diego Souza e o Leiva um pouco mais adiantado. Mas o Grêmio consegue roubar a bola ainda no setor do ataque, tem a iniciativa do jogo, e sinceramente esse time do CSA, essa zaga do CSA, a maneira que esse time se apresentou hoje, um time misto, um time muito fraco, né? E o Grêmio, logo aos 13 minutos, abre o placar com a jogada do Edilson, que, sinceramente, o Edilson é muito melhor, que é um absurdo um jogador que nem esse Rodrigo aí, esse lateral, é um absurdo, né? Então, o Edilson, hoje, um jogo onde o CSA jogava aberto, dava espaços, o Grêmio poderia ter sido até mais ousado. Cruzamento do Edilson na cabeça do Leiva, que foi muito presente dentro da área, se aproximando, e como realmente um meia, articulando bola e jogando pelos lados, né? Biel, Edilson, Vila Sante de um lado, e Bitelo e Diogo Barbosa pelo outro. O Guilherme é assim, já tá ficando vergonhoso esse rapaz em campo aí, o homem do carteiraço aí, o 0 gols.
É um absurdo 0 gols aí. Titular, um cara que não tem porquê estar jogando nesse time do Grêmio e é um jogador a menos, né? Então o Grêmio aos deixa eu só me orientar de novo. Aos 3 minutos abre a partida, abre o placar, continua na mesma toada aí, empurrando o time do CSA às vezes para trás, dando o CSA dando espaço e o Grêmio às vezes dando espaço para o CSA vir, mas sempre conseguindo roubar a bola um pouco antes do meio-campo ou logo depois do meio-campo. O Grêmio aos 19 minutos faz 2-0, né? Diego Souza, um cruzamento do Diogo Barbosa que foi bem efetivo, jogando com o Bitelo pelo lado esquerdo, quando tem a bola para atacar. Né? Hoje os laterais funcionaram às vezes que foram, marcaram o Barbosa não tomou tanta bola nas costas como a gente às vezes é acostumado a ver, principalmente o Nicolas, o campeão de assistência e de bola nas costas. O Diogo Barbosa vindo até inclusive recompor, marcando na linha de fundo, o Edilson fazendo essa função na medida da idade, né? E o Grêmio continua na mesma tocada, administrando a partida, tendo a iniciativa do jogo, podendo até ter feito o terceiro gol, e vai com essa vantagem que se estende até a final do segundo tempo. O CSA volta para o segundo tempo na mesma tocada, parece tocando bola, aceitando um 2-0, né? Um time desidratado, que eles gostam de dizer agora, deve um time desidratado, cara, é cada absurdo que o cara ouve, né? E o Grêmio administra a partida, perde gols. Lucas Leiva muito mais participativo que no primeiro tempo, um cara muito bem dentro da área. O Grêmio já no primeiro minuto já tem uma cabeçada, a terceira, a segunda dele no jogo, né? Entrando muito bem dentro da área para os cruzamentos. O que assusta é o Diego Souza aos 8 minutos ser substituído pelo Elkson, que fez uma boa partida, e a dúvida se ele sentiu a panturrilha, parece que foi uma batida que ele deu ali, acho que não é nada, mas 18 gols, se não me engano, na partida, né? Lucas Leiva muito bem, jogando tranquilo, com espaço, sem marcação em cima. Quem realmente foi muito marcado no segundo tempo foi o Biel. Vila Sante correu o segundo tempo inteiro muito mais que o primeiro, né? E vindo à frente, deixando às vezes o Biel para trás porque foi marcado, e o Vila Sante com destaque ali com jogadas pelo lado esquerdo com o Guilherme, né? Depois mais ou menos entra Tassiano no lugar entra Tassiano, entra o Thiago Santos, né? E o mais interessante é o final do jogo. O Grêmio o segundo tempo inteiro teve a iniciativa, foi para cima, claro que burocrático, administrando, né? Mas o interessante é a saída do Edilson para a entrada do Léo Gomes. Aí sai Biel, deveria estar cansado, correu o jogo inteiro, foi um jogador bem importante, para a entrada do Nicolas e passando o Barbosa de bigodeado é graves pra merda pro meio campo, e o Grêmio segue, né, com a bola na trave do Tassiano, podendo até ampliar o placar, mas o mais importante é os 3 pontos, e volto a dizer, temos que realmente subir, falta pouco, mas não vejo o que comemorar. É uma vergonha o que essa direção fez pro Grêmio, não se esqueçam disso. A incompetência, aonde conseguiram deixar o torcedor de passar 2 anos nessa aflição, né? Torcendo na garra, ouvindo o jogo, vendo o jogo em casa, assim, porque, cara, desanimador, assim, mas o amor ao Grêmio não faz a gente realmente não desistir, né? E voltar pro ano que vem com a direção forte, ter time para jogar. É isso aí, valeu, Grêmio.